Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com o magnetismo. Como de costume, vou chegando e a nossa aventura vai para os cálculos, né? Como a gente tinha prometido. Então, para a gente já chegar e resolver, vou trazer aí um problema para a gente resolver juntos. Olha aí, ó. Uma pequena esfera metálica atada a um fio isolante gira com velocidade de 200 metros por segundo sobre uma mesa horizontal, também isolante, perfeitamente lisa, com o sentido indicado pela figura. Então a gente vê aí, ó, que é uma bolinha girando, né? A bolinha está girando em cima da mesa aí. A esfera possui carga negativa. Bom, isso aqui é um ponto importante para nós, viu? A esfera tem carga negativa. Isso significa que a gente vai ter um pouquinho de cuidado adicional na hora de usar a regra da mão direita envolvente, dado que ela foi projetada para a gente trabalhar com cargas positivas e se movimentando. E o que muda? A gente aplica a mesma regra de sempre e, no entanto, a direção e o sentido do campo vão ser indicados no sentido oposto, porque a carga que está em movimento é negativa. Mas o procedimento é esse. Quando tu tem carga negativa em movimento, faz todos os gestos como se fosse positivo e lá no final, depois que você tirou a conclusão, você pega o campo e vira ele no sentido oposto, beleza? Maneira mais prudente aí que eu costumo utilizar para evitar de me enrolar com isso, beleza? Aqui, eu sei lá aí o que tu vai pensar disso, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com esse negócio de para frente, para trás, para direita, esquerda. Eu troco a direita com a esquerda, porque para mim direita é igual esquerda, só muda o lado. Né? Então, muito difícil. Eu não tenho essa coisa, decorar qual é a coisa. Eu sempre paro para pensar. Por mais que eu entenda os conceitos com tranquilidade, né? Eu estou há muitos anos revendo os mesmos conceitos diversas vezes, eu só sinto segurança se eu tiver algum mecanismo de verificação, beleza? Se você ficar à vontade, cara, pode até fazer, em vez de você usar a regra da mão direita para carga positiva, tu usa a esquerda, né? Eu jamais vou fazer isso. Eu decorei todas as regras com a mão direita e aí quando eu estava lá fazendo vestibular, os concursos públicos que eu fiz, alguns eu até passei e que caía magnetismo, o que eu fazia? Eu sentava em cima da mão esquerda, botava ela aqui debaixo da minha perna e fazia os gestos para eu ter certeza que eu estou usando a mão certa. Porque se eu usar a mão errada, vai sair tudo errado. Beleza? Então, aí fica contigo. Se tu é à vontade com isso, tem gente que fica à vontade, sacou? Que é safo. Eu não fico à vontade. Eu me enrolo. E aí, para eu continuar sendo essa pessoa enrolada e mesmo assim acertar as questões, eu me valho aí dessa estratégia. Beleza? Então tá aí. Então a carga elétrica negativa, ela tem módulo 10 microcoulombs e o comprimento do fio é 20 centímetros. Aqui, cara, se tu quiser já pegar e rasurar a tua prova aí, ó, e escrever que isso aqui é o mesmo que 0,2 metro, é de muito bom grado, beleza? Para tu já usar as unidades corretas aí. Aí ele colocou a permeabilidade magnética do meio igual 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Beleza? Formatação também porquinha aí, mas é isso aí. Beleza? Aí vamos ver o que ele pergunta. Sobre o campo magnético B gerado no centro da trajetória circular, assinale a alternativa correta. O vetor B é vertical, se aponta para cima ou para baixo e qual é a intensidade dele. Beleza? Aqui, galera, pode me odiar. Isso aqui eu resolvi usando o teorema geral do chute. Ó, 5, 5, 5. O 5 aparece mais vezes. Então, pelo teorema geral do chute, deve dar 5. Aí aqui ele tem vertical, 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 vertical e só um horizontal. Bom, não deve ser horizontal, deve ser vertical. Aí para cima, para baixo está empatado. Então eu iria fazer o gesto aqui para ver se é para cima ou se é para baixo. Ó, se circula assim, uma carga positiva geraria campo para cima, negativa campo para baixo. Beleza? Então, se eu fosse chutar essa questão sem saber nada, eu ia marcar a letra D. É isso, pode ficar com raiva, não tem problema não. Mas vamos resolver para a gente ver, né? Porque não pode garantir negócio de chute, né? Negócio de chute aí é zoado.
Tá bom. O que a gente aprendeu até agora? Que o campo, bom, é uma carga em movimento. Cara, é como se fosse uma espira. Cara, isso aí caiu no vestibular da Unesp, tá? Eu não estou inventando isso aí, não. Isso aí não é inovação que a galera, né, resolveu fazer só para te atrapalhar, não. Pô, eu quero o campo gerado numa espira. Não sei se tu se lembra, mas o campo gerado no fio é um campo circular. Círculo lembra 2πr, o caminho do campo 2πr. O campo na espira, eu lembro que era uma fórmula muito parecida, só que em vez de 2πr tinha 2r. Então vou usar a fórmula do campo da espira. Campo na espira, B é μi sobre 2r. Beleza? Você vai ver nos livros μ0, porque os livros vão escrever como se tudo fosse feito no vácuo. Aqui no magnetismo não é sempre assim, beleza? Então vou deixar esse μ aí mesmo. Então, como é que é o μ? O μ é 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente, eu não sei. 2 vezes o raio. 2 vezes, bom, o raio a gente já colocou ali, ó, 0,2 metro. Então agora o meu sonho é achar essa corrente, beleza? É isso que eu tenho que descobrir. Qual é o valor da corrente elétrica que é equivalente ao movimento de uma carga de 10 microcoulombs, fazendo esse movimento circular aí, né, com um raio de 0,2. O que a gente viu lá no comecinho das aulas de eletrodinâmica? Que a corrente era carga sobre tempo. Então a gente pode pensar no movimento circular. E esse movimento circular tem um período. Aí eu vejo quantas vezes por segundo essa carga de 10 microcoulombs passa no mesmo ponto. Beleza? É uma das maneiras que a gente tem aí de interpretar a corrente elétrica. Ah, eu não ia pensar nesse negócio, não. É por isso que esse exercício está como exemplo, justamente porque é pouco provável que a galera vá abstrair isso espontaneamente sem ter visto antes. Então, estou te mostrando para você ter visto antes, beleza? Então, é isso. Então, o movimento da carga é um movimento circular. Eu quero calcular o período desse movimento circular. Como é que eu faço isso? Ora, velocidade é distância sobre tempo. Que distância é percorrida pela carga? 2πr. E que tempo que passa? T, o período, que é o tempo que eu estou querendo saber. Então, eu vou pegar esse tempo, ó, e vou botar aqui. Aí a gente precisa trocar outra ideia. Cara, você está vendo aí que a fórmula tá ficando grande, né? Cheio de potência de 10. Cara, deixa eu ficar aqui do ladinho. Cheio de potência de 10, cheio de coisa aí. Seria muito legal eu não ter que fazer esses cálculos agora. Então eu vou te fazer uma proposta que eu não fiz nos módulos anteriores, mas que vale para muitas áreas da física. Quando as contas começarem a ficar grandes, no sentido assim, muito númerozinho para você prestar atenção, bota eles no final. Faz todas as continhas com as letrinhas, sem botar nenhum número, e vai levando essas letrinhas até o final. Por quê? Primeiro, se você é bom de conta, fazendo literal, que é isso, literal de letra, né? Fazendo com as letrinhas, fazendo a conta de forma literal, você vai desenrolar isso aí muito mais rápido. Você que é bom de conta, vai enxergar propriedades escondidas nos números. Vai enxergar propriedades que os números não vão te deixar perceber. Então, isso aqui é diretamente proporcional ao raio, é inversamente proporcional ao raio ao quadrado, é diretamente proporcional a uma área. Então, para os problemas mais difíceis, você que é desenrolado com conta, tem vantagem. Porque você consegue descobrir coisa que, botando os números, vai ser muito mais difícil de enxergar. Beleza? Se você é enrolado com conta, como eu, sou enrolado. Fiz curso de exatos, fiz engenharia, fiz física, fiz matemática, fiz pós-graduação em astronomia, fiz cálculo pra caramba e
eu sou enrolado com cálculo. Sou enrolado. Eu não tenho aquela agilidade, né, que as pessoas desenroladas com cálculo têm. Porque a casinha lá no cérebro do cálculo aritmético é separado da casinha do planejamento, da organização, do conceito, da abstração. E eu não faço parte desse grupo seleto aí de pessoas que pisca o olho e faz as continhas tudo de uma vez, né? Eu não tenho essa habilidade, né, tão fluente. Faço cálculo? Claro, todos os dias. Meu trabalho é fazer cálculo. No entanto, eu não sou desenrolado. É sempre uma pedrinha no meu sapato. Então, se você faz parte desse grupo, por mais que você se esforce e treine e seja meio enrolado com conta, o que eu sugiro? Faz as contas com as letrinhas. Porque quanto menos cálculo você fizer, menos cálculo você vai errar. E se você é como eu, que também é enrolado, talvez você tenha descoberto, é uma descoberta bem triste, que você precisa fazer várias vezes o mesmo cálculo para ter certeza que ele deu certo. Então, se você é enrolado com conta, questione os números, saboreia a tua resposta, ela faz sentido? Isso é um número que faz sentido? Isso é um número que condiz com a realidade? Né? Porque isso a gente consegue fazer. Pô, é bem razoável. Calcule a massa de água no tubo de ensaio. Você acha lá, 18 toneladas de água no tubo de ensaio. Tá errado, apaga e faz de novo. Aí foi só um 10-3, que era 10 a menos 3, que tu botou errado. Aí era 18 ml, aí tu achou que era 18 toneladas. Pode ser, né? Então, faz as continhas com as letrinhas. Esses números aí vão te enrolar, beleza? Vou voltar aqui pro canto. Vamos fazer isso então, ó. A corrente é a carga elétrica dividido por esse tempo aqui. Beleza? Esse tempo aí, ó. Opa, tá de cá. Esse tempo aí, ó. Vamos fazer? Velocidade vezes o tempo é 2πr. Então, o tempo é 2πr sobre velocidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2πr sobre a velocidade. Divisão de frações, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É isso. Eu vou deixar esse 2πr aí. Então, em vez de fazer as continhas todas com os números, eu vou fazer com as letrinhas. Então, fica assim, ó. O campo é mi i. O que é o i? QV sobre 2πr. Mi i sobre 2r. E se vira. Aí o campo vira mi QV, 2 vezes 2 dá 4, 4π vezes r ao quadrado. Agora tu põe os números. Beleza? Deixa eu ver se eu te convenci que isso aqui fica melhor. Qual é o valor do mi? 4π vezes 10 a menos 7. Carga, 10 vezes 10 a menos 6, que é 10 microcoulombs. Velocidade, 200, também conhecido como 2 vezes 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4, π vezes o raio ao quadrado. Quanto é o raio? 0,2, também conhecido como 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Se tu consegue fazer 0,2 ao quadrado de cabeça, 0,0, boa sorte, beleza? Não faço parte desse grupo. Eu ponho em potência de 10, porque para mim é muito mais fácil fazer 2 ao quadrado, 10 a menos 1 ao quadrado separado, em vez de misturar e saber que eu vou errar aquela continha com vírgula ali, beleza? Mas esse sou eu, você não é eu. 4π dividido por 4π dá 1. Você vai ver que eu não falo cortar, porque eu tenho ranço. Porque cortar você aprende na aula de culinária, na aula de artes lá, com a tesoura, com estilete. Lá, cortar. Cortar não é operação matemática. O que eu faço é 4π dividido por 4π igual a 1. E 1 vezes a fração é igual a ela mesma. Então, eu passo um traço em cima para indicar que aquele número não vai interferir no restante das contas. Beleza? Continuando aqui, ó. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado vai ser a continha que eu tenho que fazer aí. Ó. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 6
Você vai ter que fazer isso. Menos 7, menos 6. Menos 7, menos 6 deu menos 13. Menos 13 mais 2 deu menos 11. Então, aí, com esse 10 aqui ainda, deu 10 a menos 10. É o que tem no numerador até agora. Vou usar esse cantinho aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 10. Beleza? No denominador, 2 ao quadrado diz que dá 4. 10 a menos 1, 10 a menos 2. 10 a menos 2. Eu acho mais confortável fazer assim. Se você acha diferente, faz diferente. Você é livre. 2 sobre 4 é meio, né? 0,5. 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 2 vai dar aí 10 a menos 8. 0,5 é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui dá 5 vezes 10 a menos 9, que é 5 nanotesla, que é 10 a menos 9. É nano. Beleza? Vamos marcar a alternativa? O vetor B é vertical, verdade. Aponta para baixo, fizemos com a regra da mão direita, não é isso? Aponta para baixo. E possui intensidade 5 nanotesla. Tá aí o que você queria. Letra D. Beleza? Vamos fazer mais, galera? Vamos fazer outro? É isso aí. Se tu domina certinho as formulazinhas, cara, essa é uma questãozinha que tu faz em 3 minutos, né? Faz em 3 minutos. Eu fiz devagarinho aqui pra gente trocar ideia, mas é questãozinha de 3 minutos aí. Dá pra fazer sem grandes dificuldades. Só treinar. Próximo. 2 fios longos e retilíneos, 1 e 2, são dispostos no vácuo, fixos e paralelos um ao outro, em uma direção perpendicular ao plano da folha. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano da folha. Cara, então a corrente tá vindo aqui, ó. Corrente do fio 1 aí, ó. Ó o fio 1 aqui, ó. Esse aqui, tá vendo a mosquinha aí andando do mouse? Ó, o fio 1, corrente aponta para você. Fio 2, corrente aponta para você. Aí a gente tem que ver como é que é o campo aqui no centro. Porque, ó, se a corrente aponta para você pela regra da mão direita, o campo gerado pelo fio 1, que eu vou fazer um desenho aqui. O campo gerado pelo fio 1, que eu estou destacando aqui em verde, é um campo, ó, que aponta para cá. Beleza? Porque afinal de contas você tem o fio, né? E pela regra da mão direita, corrente para fora, campo para lá. Se você não lembra, volta lá na aula de regra da mão direita, aí tu vai ver esse desenho aqui, ó. Pega esse fio aí, ó, olhando para sua cara aí, ó, vou fazer parecido. Ó, virando para você. Aí ele faz assim, né? É isso que ele está fazendo? Olhando para você, ó. Olha lá. O campo está circulando para cá, né? Então, aí você consegue saber a direção ali. Beleza? É isso. Parecido com o que a gente fez aqui, ó. Tranquilo. Tô aqui. Agora eu quero fazer o campo do fio 2. Campo do fio 2. Corrente para cima, o campo circula o fio 2, pela regra da mão direita, vai gerar um campo para lá, ó, B2. Isso no ponto C. Isso no ponto C. Vamos ver no ponto P como é que funciona? Olha lá, ponto P. Vou fazer aqui de lilás agora o campo 1, para a gente não se enrolar aqui. Beleza? Bom, você já sabe como é que é o fio do campo 1, o campo do fio 1. Ele circula o fio. Então, o fio 1 em P vai gerar um campo aqui, ó, para cá. Pensa só no fio, ó, só no fio e só o campo. Ó. Tá aqui o fio 1, tá aqui o ponto P. O campo é um círculo ao redor do fio. Ó. Então, lá no ponto P, ó, regra da mão direita. O campo é assim, B1 no ponto P. Beleza? Circula assim. Regra da mão direita. Se precisar, desenha. Beleza? Se precisar, desenha. Agora vamos fazer o fio 2.
Fio 2, vou botar ele aqui, ó, de alaranjado, ó. Fio 2, lá no ponto P. Então, o fio 2 está aqui e o ponto P está aqui, ó. Ponto P. O campo circula o fio 2, ó. Estraguei a figura, tô nem aí. Ó. Então o campo vai ser para cima assim, ó. E esse é o campo ali devido ao fio 2, ó. B2 em P. Esse aqui, ó, é o B1, campo do fio 1 no ponto P. Beleza? Aqueles outros dois, naturalmente ali, ó, é B1 fio no ponto C e B2 no ponto C. Ou seja, tu vai ter que fazer aí para resolver esse problema e achar o campo resultante no ponto C e no ponto P, tu vai ter que fazer cálculo do campo, cada um desses 4 vetores. Vamos usar a lei de Ampère 4 vezes. Depois de achar o campo, vamos fazer uma operação vetorial. A operação vetorial para achar o vetor resultante no ponto C é somar 2 vetores nos sentidos opostos. Qual é a operação que a gente faz? Soma vetorial. Diminui um do outro, né? Diminui um do outro e fica o vetor resultante para o lado do maior. Como é que fica no ponto P? No ponto P, teorema de Pitágoras, porque a gente viu aí que eles ficam perpendiculares. Aí a gente faz essa soma vetorial aí para poder encontrar o vetor resultante. Então temos 4 vezes a aplicação da lei de Ampère. Aí depois disso, 2 operações vetoriais. Uma de soma simples, que eu só vou diminuir os módulos dos vetores, e outra de soma de vetores perpendiculares. A soma de vetores perpendiculares que a gente faz usando o teorema de Pitágoras. Beleza? Resolvida a estratégia, galera? Agora eu posso ler. Agora eu posso ler o enunciado completo. Aí a gente abaixa a cabeça, faz as continhas e vai embora. Beleza? É isso. Vamos chegando então? Fazer essas continhas aí? Bora. Ó. Vamos lá. Formulinha que eu sei aqui, ó. Campo é mi I sobre 2πr. Por que é essa fórmula? Que é o campo gerado por um fio. Beleza? Então vamos fazer um por um dos campos. Campo do fio 1 no ponto C. Mi vezes a corrente 1 sobre 2 vezes a distância do fio 1 até o ponto C. Vou chamar isso aqui de R1. Vou marcar aqui na figura. R1. Esse R1, galera, se aqui é 30 centímetros, aqui é 40, o diâmetro é 50, esse R1 é 25 centímetros. Botando os valores numéricos em metros, colocar aqui o Mi, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente I1, que é 9, dividido por 2π vezes o raio, que é 0,25. Já executa essa continha aí. O campo do fio 2 no ponto C. O campo do fio 2 no ponto C, mesma fórmula. Mi I sobre 2π vezes o R. Que raio é? A distância do fio 2 até o ponto C. São os mesmos 25 centímetros. Mi, 4π vezes 10 a menos 7. Quanto vale a corrente no fio 2? 16 amperes, está no enunciado. Dividido por 2π vezes 0,25. Aí, aparecer aqui do lado. Aí tu faz essa continha aí. Beleza? Você vê que é bastante conveniente esse Mi no formato 4π vezes 10 a menos 7, né? Muito melhor do que botar o valor dele numérico mesmo. Então é meio que de propósito. A galera bota assim para você não sofrer tanto nas continhas. Beleza? Vamos executar essas continhas agora? Sem trauma. Ó, ficou bem crocante, ó, porque 4π por 2π, estraguei tudo. Porque 4π por 2π dá 2.
0,25 é 1/4. 2 dividido por 1/4 é 4 vezes 2, que é 8. E aí a gente faz 8 vezes 9. 8 vezes 9, aí, pô, é tabuada, né, Brasil? Aí você chega em 72 vezes 10 a menos 7. Beleza? E no de baixo, ó, é bem análogo. 4π sobre 2π. Cara, toda vez que eu encosto ele sai. 4π sobre 2π dá 2. 2 sobre 0,25 deu 8. Eu vou fazer então 8 vezes 16. E vou chegar em 128, Brasil, 128 vezes 10 a menos 7. Beleza? Como é que eu calculo o campo resultante? Nós fizemos a figurinha ali, ó. O B1C fica para um lado e o B2C fica para o outro. Ó, o B1C é o 72. Tá para cá, ó. 72 vezes 10 a menos 7 Tesla. Beleza? E o outro tá para lá um pouquinho maior, né? 128 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, a gente vai fazer a diferença. 128 menos 72 dá 56. Então, eu tenho campo elétrico, campo magnético resultante no ponto C como sendo 56 vezes 10 a menos 7 Tesla. Beleza? Aí, isso aí é uma questão discursiva, né? Aí, se tu quiser escrever em notação científica, ficaria 5,6 vezes 10 a menos 8. Você segue seu coração e vai. Beleza? Vamos fazer o outro? No ponto P vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá na mesma. Como é que eu calculo o campo? O campo é μI sobre 2πr, lei de Ampère. Beleza? Campo do fio 1 no ponto P. μI, corrente do fio 1 dividido por 2π vezes a distância do fio 1. A corrente do fio 1 é 9 amperes, está aqui, e a distância 30 centímetros, 0,3 metros. Então, μ vezes 9, 2π vezes 0,3. Analogamente, o campo do fio 2 no ponto P, μ2 sobre 2πr2, que é μ vezes 16 sobre 2π vezes a distância 0,4. Fazendo essa continha, o que a gente vai encontrar? 9 sobre 2 sobre 0,3 vai me dar 15. E esse μ é 4π vezes 10, 4π vezes 10 a menos 7. Então, vou colocar aqui, ó, deixa esse π aqui. 9 sobre 2, 0,3 deu 15. Beleza? Π com π dá 1. 4 vezes 15, 60. 60 vezes 10 a menos 7 Tesla. Vamos fazer o de baixo agora? Mesma estratégia. μ, 4π, 4π vezes 10 a menos 7. Aí eu vou fazer 16 sobre 2, que dá 8. 8 dividido por 0,4, que vai dar 20. Então, esse pacotão aqui deu 20. E ficou o π ali embaixo. π dividido por π dá 1. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 10 a menos 7 Tesla. Mas nós já vimos que esses dois vetores, B1 na direção P e B2 no ponto P e B2 no ponto P, são perpendiculares, porque o campo do fio 1 está para cá. Esse aqui é o B1P, que é o que tem módulo 60 vezes 10 a menos 7. O fio 2 é o 80, que está para lá, ó, B2 no ponto P, que ele tem módulo 80 vezes 10 a menos 7. Eu vou fazer a soma, né? É claro que ele fez aí, pô, ele já sabe que tu sofreu pra caramba na questão, né? Então, para tu conseguir fazer mais rápido, ele botou aí um triângulo bem amigável, em que você faz esse Pitágoras
e encontra 60, 80, você encontra 100 ali no valor do campo resultante. Então, o campo resultante em P, ele vai ser 100 vezes 10 a menos 7 Tesla. Beleza? Aí, se você quiser chamar isso aí de 10 a menos 5 Tesla, você fica livre, fica feliz e resolve o problema. Beleza? Resolvidos? Era isso, galera. As continhas aí para a gente poder ver como é que esse assunto aí do campo gerado por fios, como é que ele se aplica em questões reais. Valeu! Vamos seguir, porque agora a gente tem que falar sobre outros assuntos aí do magnetismo. Temos ainda força, indução magnética e outras coisas emocionantes para fazer. Vamos nessa. Valeu, até mais.